Olá, eu sou o pastor Nilson Lima e você está no canal Gotas de Sabedoria. Eu gostaria de convidar você a compartilhar essa pequena porção da Palavra de Deus para que outras pessoas sejam edificadas e também se inscrever no nosso canal e curtir para que o YouTube coloque esse devocional em perspectiva para muito mais pessoas. Hoje nós vamos meditar no Salmo 104, versículo 29, que diz assim: quando escondes o teu rosto, entram em pânico. Quando lhes retira o fôlego, morrem e voltam ao pó. Sabe, meus irmãos, a dependência de Deus, ela é muito importante. É um assunto que deve ser levado muito a sério, não é? Sempre devemos estar nos lembrando de que nós dependemos em tudo de Deus. Não é somente quando os recursos falham, o tratamento não dá certo, não é? Quando o dinheiro acaba, não é somente quando o jeitinho brasileiro acaba se tornando ineficiente. Não é somente quando todos os esconderijos, não são encontrados no mapa, não tem moita para a gente poder se esconder. Não, o salmista é muito categórico a esse respeito. Ele não tem a menor dúvida de que quando Deus ele esconde o seu rosto, todos entram em pânico. Quando Deus retira o seu fôlego de vida, das pessoas, corta-lhe a respiração, o ar não sustenta mais os seus pulmões. Diz então o texto: eles morrem e voltam ao pó. Então, a gente tem que entender que não poderia ser de outra forma, não é? Tal é a nossa dependência de Deus, que a Bíblia diz que nele nós vivemos, nele nós respiramos, nele nós nos movemos. Existimos nele. Jó, uma vez quando ele estava assim, sofrendo tanto, ele sabia que a sua vida dependia de Deus exclusivamente e ele desejou tanto a morte que ele pediu que Deus soltasse a sua mão, largasse dele e o suprimisse. Meus irmãos, enquanto alguns eles não acreditam no controle pessoal de Deus sobre tudo, sobre todos, sobre todo ser vivente, sobre a vida, sobre a morte, outros preferem fazer uso desse conhecimento, dessa verdade tão absoluta, para poderem ter a liberdade de suplicar: o meu Deus, por favor, não me leves no meio dos meus anos, Sabe, sem o rosto de Deus voltado para nós, a Bíblia diz, existe pânico, e na ausência daquele sopro inicial de vida, a morte acontece e se instala. Na prática, não existe muita diferença entre pânico e morte, O pânico, ele gera inanição, a pessoa fica paralisada, elimina toda iniciativa, Já a morte elimina a vida. Então, nada pode substituir a autoridade de Deus e não se pode substituir essa autoridade pela autoridade do destino, Porque, afinal de contas, a autoridade de Deus vai além da morte. Deus não para com a sua autoridade quando a morte acontece, ela continua depois da morte. Já a autoridade do destino, que muitas pessoas têm sobre si ou pensam que têm, já é fria, é morta, ela nada mais oferece depois da morte, Para muitos a pessoa diz assim: morreu, acabou, foi o destino, sabe? É a autoridade de Deus, é a consciência da dependência de Deus que gera, o pânico e gera também a morte. Porque, afinal de contas, quando a pessoa ela é inconsciente dessas coisas, ela vive uma vida indiferente a Deus e a sua autoridade. Então, é importante a gente saber que a nossa vida está na dependência de Deus. Até a do ateu, que não crê em Deus, está na dependência de Deus, embora ele não saiba. Ele vive sob a autoridade do destino e, na eternidade, vai descobrir que ele sempre esteve debaixo da autoridade divina. Fica com essa palavra.